Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você aí na sua casa está me assistindo. Eu sou o professor Rafael, nós vamos trabalhar aqui no IAJ com direito ambiental, certo? Você que está aí em casa jogando duro, quer passar no concurso público, quer acertar as questões na OAB, assista essa aula que vocês vão ganhar muito, certo? Meu nome é Rafael Rodrigues, eu sou professor de Direito Ambiental, advogado especialista pelo ProOrdem em Anápolis. Estou atualmente mestrando em Ciências Ambientais pela Unievangélica. Então, conto com vocês aí de casa, com a sua atenção para poder fazer o melhor e jogar duro para a sua aprovação, porque aqui no IAJ nós estamos comprometidos com a sua aprovação, certo? Sem perder muito tempo, eu queria entrar especificamente na área do direito ambiental. Para começar a falar do direito ambiental, nós temos que lembrar da Constituição Federal, certo? Nós estamos regidos pela lei máxima, aquela que rege todas as outras. E o direito ambiental está inserido na Constituição Federal como uma garantia fundamental. Certo? E eu vou explicar para vocês aí o porquê que é uma garantia fundamental, mesmo não estando no título 2 do Direito e das Garantias Fundamentais. Ok? Então vamos lá. Sem perder muito tempo, nós passamos aqui para o artigo 225 da Constituição Federal de 1988, certo? Ele preceitua o seguinte: que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo, a essencial sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Ok? Então, dentro do artigo 225 da Constituição Federal, trouxe para o nosso ordenamento jurídico a garantia fundamental inerente a todo ser humano, que é o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Para quê? Para a essencial sadia qualidade de vida, sendo de uso comum do povo. Ok? Professor, quando eu leio a Constituição Federal, lá na minha aula de constitucional, que eu percebo que todos os direitos, lá no título 2 da Constituição, dos direitos e garantias fundamentais, ok? O que é que a banca faz? A banca ela gosta de confundir a sua cabeça. A banca ela gosta de jogar na exceção. E quando ela pergunta lá na questão se o direito ambiental, o meio ambiente ecologicamente equilibrado, para a garantia da sadia qualidade de vida, é um direito fundamental, uma garantia fundamental, mesmo não estando no título 2, você tem que responder que sim, ok? Mesmo não estando no título 2. Quando digo do direito e das garantias fundamentais, eu percebo que o meu ordenamento jurídico, as minhas orientações jurisprudenciais e a doutrina insere como direito e garantia fundamental o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Por quê? Porque nós temos um princípio, um direito implícito dentro da compilação dos direitos humanos. Então, trouxe isso para dentro da Constituição Federal como uma garantia fundamental, ok? Vamos trabalhar no começo dessa aula um pouquinho de principiologia. Principiologia que rege todas as outras leis, todos os outros regulamentos, normativas acerca do direito ambiental. Ok? Então nós vamos trazer nessa primeira aula para você que está aí nos assistindo na sua casa, que está aí pensando na aprovação, que está aí pensando nas questões da OAB, a principiologia que despenca em concurso, despenca no exame da ordem, certo?
Temos que lembrar também que nós estamos na iminência de um concurso público esperado há mais de 3 anos, que é o concurso do IBAMA. Está com o edital praticamente autorizado, a comissão já foi formada. Então, no segundo semestre, é bem provável que nós tenhamos esse concurso aí. E nós precisamos do quê? De estar afiados em direito ambiental e, com certeza, de todas as questões que cairão, pelo menos uma vai tratar da principiologia, dos princípios que regem o direito ambiental. O primeiro princípio é o princípio do ambiente ecologicamente equilibrado, como garantia, como direito fundamental da pessoa humana. Bom, professor, mas nós já vimos isso no artigo 225 da Constituição Federal. Sim, nós acabamos de ler o artigo 225 da Constituição Federal. Por isso é uma garantia expressa na Constituição Federal. Por isso que vem como o primeiro princípio, sendo o mais importante, porque ele dá ao direito da sociedade e do ser humano um direito essencial à sadia qualidade de vida, certo? Então, quando eu penso no artigo 225 da Constituição Federal, que quando ele diz que é direito do meio ambiente, todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, eu penso nessa primeira parte grifada como um princípio fundamental, um princípio que rege o direito ambiental. No segundo princípio, nós temos o princípio do desenvolvimento sustentável. Muito se fala em desenvolvimento sustentável, virou moda se falar em desenvolvimento sustentável, não só no Brasil, mas no mundo. Mas eu pergunto para você, você sabe o que é desenvolvimento sustentável? Você sabe o conceito do desenvolvimento sustentável? Você sabe o que é desenvolvimento sustentável na prática? Bom, a maior parte não sabe ainda o que é o desenvolvimento sustentável, mas já ouviu falar pelo menos durante um jornal, uma revista, uma leitura qualquer, porque virou um assunto atual, um assunto contemporâneo. E é o seguinte, a Comissão Mundial do Meio Ambiente da ONU definiu o conceito do desenvolvimento sustentável como sendo, acompanha comigo, a definição mais aceita para o desenvolvimento sustentável é a do desenvolvimento capaz de suprir as necessidades da geração atual sem comprometer a capacidade de atender às necessidades das futuras gerações. É o desenvolvimento que não esgota os recursos do futuro. Então, quando eu digo desenvolvimento sustentável, é a capacidade que nós temos de gerir, de racionar, de utilizar os recursos naturais na nossa geração presente, sem comprometer a futura geração, sem comprometer os recursos naturais que serão utilizados no futuro. Ok? Essa definição foi feita pela Comissão de Direito Mundial do Meio Ambiente, pela ONU. Eu trouxe aqui para vocês que quando nós falamos em desenvolvimento sustentável, nós temos que alinhar, nós temos que equilibrar, nós temos que colocar na balança questões ambientais, econômicas e sociais. Quando nós aliamos essas 3 questões, quando nós aliamos as questões ambientais com as questões econômicas, com as questões sociais e colocamos no mesmo patamar, nós trazemos isso e equilibramos a balança. Nós temos o desenvolvimento sustentável, que é aquele desenvolvimento capaz de atender a nossa geração sem comprometer com a geração futura. Ok? Então, esse é o conceito de desenvolvimento sustentável. Então, quando cair na sua prova, quando cair aí na OAB, questões de princípios de direito ambiental, e nós trazemos isso na aula, nós percebemos que você já viu o conceito, você já sabe o conceito. Agora você sabe o conceito. Quando você vir alguma questão relacionada a desenvolvimento sustentável, você já sabe o conceito. Você não fica perdido na expressão, certo? Então, esse é um princípio muito importante. As provas estão cobrando esse princípio. Por quê? Porque, como eu disse no início, é um princípio que está atual, é um princípio contemporâneo, que está na moda falar sobre desenvolvimento sustentável.
ok? Temos também o princípio da prevenção e princípio da precaução. Eu fiz um quadro comparativo onde eu elenco aqui as peculiaridades do princípio da prevenção e do princípio da precaução. Professor, os nomes são parecidos? São. Por isso que a banca gosta de trazer esses dois princípios para dentro da sua prova. Porque os nomes são parecidos, mas os conceitos são diferentes. Então a banca traz isso para dentro da sua prova porque ela consegue confundir a sua mente. Mas a partir de agora, como você já prestou atenção nessa aula, você está fazendo o curso no IAJ, você não vai errar essa questão. A prevenção, eu tenho a certeza científica acerca do dano, certo? Eu tenho então o famoso estudo de impacto ambiental, que é o que nós chamamos no direito ambiental de EIA-RIMA. Então, a partir do momento que eu faço um estudo, que eu sei o dano causado de determinado empreendimento ao meio ambiente, eu tenho o princípio da prevenção, ok? Então, eu tenho um determinado empreendimento. Pensamos assim. Eu vou construir uma usina hidroelétrica em determinado local no estado de Goiás. A partir do momento que eu vou construir uma empresa, um empreendimento que cause um dano ao meio ambiente, ou que seja possível de causar, e que eu sei quais são esses danos, que eu posso dimensurar quais são esses danos, que eu posso precisar quais são esses danos por meio de um estudo de impacto ambiental. Eu sei qual será o impacto causado por esse empreendimento. Então eu tenho o quê? A certeza científica acerca do dano. O risco certo, concreto e conhecido. Bom, pela lógica, eu vou construir uma empresa hidrelétrica, um empreendimento, uma indústria hidroelétrica, produtora de energia, que vai gerar energia. Então eu sei quais são os impactos ambientais que vai causar naquele recurso hídrico, que seria o rio, em toda a APP, a área de preservação permanente, ao meio ambiente, a fauna, a flora, as questões sociais, se existem ali naquela região afetada pela hidrelétrica, população dependente daquele rio. Vamos pensar comigo então no caso prático, Belo Monte. Eu vou construir a Belo Monte, ali foi feito um estudo de impacto ambiental. Precisou-se quais seriam os impactos causados naquela região, tanto para a fauna, tanto para a flora, quanto pelas questões sociais, as terras indígenas, os ribeirinhos, a população de Altamira. Então, eu tenho o quê? A certeza científica. Eu sei quais são os danos, eu sei o risco que aquele empreendimento vai impactar, vai causar àquela população, a fauna e a flora. Eu coloquei um exemplo aqui, a mineração. Se eu estou construindo um empreendimento de mineração, certo? Então eu sei que eu vou trabalhar com substâncias químicas no trato do ouro. Eu sei que eu vou trabalhar com barragens, certo? Então eu sei que eu vou ter um impacto ao meio ambiente, tanto na fauna quanto na flora, no solo e etc. Então quando eu falo do princípio da prevenção, é sempre bom lembrar, é sempre importante lembrar que eu digo do risco certo. Eu sei o risco daquele empreendimento. Eu sei o impacto daquele empreendimento porque foi feito um estudo que a gente chama de EIA-RIMA. Já o princípio da precaução, eu não tenho a certeza científica, eu tenho a dúvida, certo? E existe a ausência da certeza científica. Eu tenho um empreendimento potencialmente poluidor, degradador do meio ambiente, potencialmente capaz de gerar um impacto ambiental naquela região, naqueles recursos naturais, na fauna, na flora, mas eu não sei ao certo dimensurar, especificar. Possa causar, possa não causar, ok? O risco então é incerto, potencial e desconhecido. Um empreendimento potencialmente poluidor
degradador que gerará um impacto ao meio ambiente. Possa ser que cause, possa ser que não cause. Então eu já tenho a dúvida. Professor, e por que eu tenho a dúvida? Como que eu trabalho essa dúvida? Eu trabalho na seguinte questão: indúbio pro natura, indúbio pro salubre. Na dúvida, a favor do meio ambiente, da natureza. Na dúvida, a favor da saúde. Ok? Conseguiram entender? Um bizu bem rápido para você aí, na hora da prova, pegar a visão. Quando eu falo precaução, você se liga no U. É aquilo que diferencia foneticamente da prevenção. Então, U, ausência. Ausência da certeza científica. Então, precaução, ausência da certeza científica. Olha o português nos ajudando a gravar a matéria de direito ambiental. Certo? Conseguiu ficar bem claro a diferença de prevenção, a diferença de precaução quanto princípios norteadores do direito ambiental? Prevenção, certeza, o quê? Científica. Risco, certo, concreto e conhecido. Eu sei quais são os riscos daquele empreendimento. Eu sei quais são os impactos ambientais daquele empreendimento. Precaução, ausência da certeza científica. Ok? A dúvida. Dúvida, olha o U aqui. Dúvida. Então, precaução. A ausência, dúvida. Pegou o bizu? Indúbio pro natura, indúbio pro salubre. Não tem dificuldade. Você precisa gravar quando o risco é conhecido, quando o risco é potencial desconhecido. Quando existe a certeza, nós temos aí o princípio da prevenção. A incerteza, a atividade potencialmente impactante ao meio ambiente, nós temos o princípio da prevenção. Mas os dois, apesar de ter conceitos diferentes, de ter praticidades especificidades diferentes, eles possuem o mesmo objetivo, qual seja evitar o dano ambiental. Não esquecer, ok? Quinto princípio. Princípio 15, princípio da precaução da Declaração do Rio 92 sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Para que o meio ambiente seja protegido, não serão aplicadas pelos estados, de acordo com as suas capacidades, medidas preventivas. Onde existem ameaças de riscos sérios ou irreversíveis, não será utilizada a falta de certeza científica total como razão para o adiamento das medidas eficazes, em termos de custo, para evitar a degradação ambiental. Então, a mera alegação de falta de certeza científica total acerca do dano, acerca do risco, não gera para o empreendimento potencialmente poluidor o adiamento das medidas eficazes. Outra coisa também que eu coloquei muito interessante sobre a questão do princípio da precaução, a inversão do ônus da prova. Ok? Nós temos aqui então a inversão do ônus da prova. Então, quando eu falo de ônus da prova, o que eu tenho aqui? O U, precaução, inversão do ônus da prova. Conseguiu gravar? Bom, nós chegamos aqui nos dois princípios que também tem muita recorrência na prova de direito ambiental. Por quê? O primeiro princípio é o princípio do poluidor-pagador. O segundo princípio que nós vamos trabalhar aqui é o princípio do usuário-pagador. Vocês conseguiram entender? Igual prevenção e precaução.
quando nós estamos fazendo a prova, naquele momento de nervosismo, nós pegamos, talvez embaralhamos as palavras que tenham conceitos diferentes, porque elas são parecidas. Quando eu digo poluidor pagador e usuário pagador, é fácil de me confundir se eu não souber os conceitos. Ok? Nós então focamos na primeira palavra, poluidor. Poluidor. Poluidor pagador. Então é aquela empresa, aquele empreendimento que causa um dano, potencialmente causa um dano ambiental, ok? Então tem por objetivo imputar a responsabilidade do dano ambiental ao poluidor, para que este suporte os custos decorrentes da poluição ambiental. Parágrafo 2º do artigo 225 da CF de 88. Aquele que explorar recursos minerais fica obrigado a recuperar o meio ambiente degradado, de acordo com a solução técnica exigida pelo órgão público competente na forma da lei. A Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei 9.938 de 91, prevê o seguinte: a imposição ao poluidor e predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização dos recursos ambientais com fins econômicos. Bom, eu tenho um empreendimento potencialmente poluidor que irá causar um dano ambiental, ok? O que eu tenho que fazer? Fazer a imposição, o Estado impõe que esse poluidor arque com os custos da sua poluição. Porque se eu degrado o meio ambiente é um bem comum, é um direito do ser humano, um direito fundamental do ser humano. Eu tenho a obrigação, então, de amenizar esse dano. Amenizar como? Pagando, ok? Então esse é o princípio do poluidor pagador. Pegaram o bizu? Pessoal, então vamos lá. Então eu sei que o princípio do poluidor pagador é aquele que imputa a uma pessoa um empreendimento potencialmente poluidor e degradador do meio ambiente e imputa a ele o dever, a obrigação de pagar pelos danos causados ao meio ambiente. A banca vem e me traz o princípio do usuário pagador. Então, poluidor pagador, usuário pagador. Vamos lá na nomenclatura. O usuário pagador. Esse princípio parte do pressuposto que aquele que usa deverá pagar. Em outras palavras, deve existir uma compensação pela outorga do uso de um recurso natural. O princípio do poluidor pagador tem sua base legal na Política Nacional do Meio Ambiente. Também a mesma lei que prevê o princípio do poluidor pagador, a Lei 6.938 de 81, ela fala o seguinte: a Política Nacional do Meio Ambiente visará a imposição ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Um exemplo bem claro: quando você utiliza água na sua casa, no final do mês, a Saneago te manda uma continha, uma conta, ok? Pela utilização de um recurso natural, qual seja a água. Professor, a água não pode ser alienada, não pode ser, de acordo com a lei, ela não pode ser alienada. Como então? Por que eu pago por um bem que é meu direito, que não pode ser alienado? Nada mais é do que uma racionalização, nada mais é que uma conscientização, até para evitar o desperdício. Se você utiliza um recurso natural, como a água, por exemplo, você deve pagar por aquela utilização, os custos do tratamento, os custos dessa água ser levada para a sua casa e também evitar ali um desperdício, para que seja então conscientizado de que quanto mais utiliza um recurso natural, mais você paga por ele, ok? Bom, quando eu falo então de poluidor pagador e de usuário pagador, nós temos no final a mesma palavra, mas as duas palavras que antecedem
o pagador, nós temos então o poluidor e o usuário, são muito diferentes nos seus conceitos práticos, no próprio dicionário. Você vai ver o conceito de poluidor, vai ver o conceito de usuário, são muito diferentes, ok? Então não pode confundir. Poluidor é aquele empreendimento que causou um dano ambiental, então ele vai pagar, vai compensar a sociedade por aquele dano causado ao meio ambiente, ok? O usuário pagador somos todos nós, quando utilizamos um recurso natural, a água. Então nós pagamos por essa utilização. Vocês veem que todos os princípios aqui, eles se complementam. Eles se complementam. Quando eu pago, eu utilizo um recurso natural como a água e pago por ela, que eu estou sendo então feita a racionalização, a conscientização de que eu preciso economizar, senão essa cobrança virá na minha conta, na minha fatura de água. Eu estou fazendo o que também? Desenvolvimento sustentável. Porque a partir do momento que diz que o desenvolvimento sustentável é aquele capaz de gerir, de utilizar os recursos naturais na geração presente, sem esgotá-los para a geração futura, sem comprometê-los para a geração futura, e o usuário o princípio do usuário pagador vem e me diz, olha, a partir do momento que você utiliza esse recurso natural de forma inconsciente, que você utiliza bastante e desperdiça, você vai pagar mais por isso. Isso vai vir refletido na sua conta. É ou não é? Então nós temos aqui toda uma complementação dos princípios do direito ambiental, certo? Não confundir poluidor-pagador com usuário-pagador. Sabe diferenciar? Olha no esqueminha que você fez aí no caderno aí na sua casa. Olha no esqueminha que você fez no caderno aí na sua casa. Tá? Você sabe diferenciar, sem olhar o conceito, poluidor-pagador e usuário-pagador? Se você consegue diferenciar sem olhar no conceito, só pela lógica, você está no caminho certo, tá bom? Vamos lá. Princípio do protetor-recebedor. Consiste em incentivar incentivos públicos ou privados para aquele que preserva serviços ambientais. Pagamento por serviços ambientais. O agente, o protetor, deve receber algum incentivo por ter adotado medidas ambientais. Pessoal, vem comigo aqui. Eu tenho determinada propriedade rural e eu resolvo ali entrar no programa do estado de Goiás que é produtores de água. A partir do momento que eu faço ali uma preservação consistente nas nascentes, que eu entro nesse programa e que eu atendo os requisitos deles de preservação, eu estou prestando um serviço para quem? Só para mim? A nascente ela deságua aonde? No córrego. O córrego deságua aonde? No rio. É a lógica. Todos nós utilizamos a água. A partir do momento que eu preservo uma mina qualquer na minha propriedade, ou que eu entro dentro de tais programas como esse do estado de Goiás, que é o produtor de água, eu estou prestando um serviço para a comunidade, eu estou prestando um serviço para a sociedade, eu estou produzindo água, água que abastece os nossos córregos, água que abastece os nossos rios. Então, entrando nesse programa produtor de água, eu consigo incentivos fiscais, tributários, creditícios, ou seja, uma contrapartida do Estado por meio da sociedade pelos meus serviços prestados. Se eu preservo o meio ambiente, se eu protejo o meio ambiente, eu estou fazendo com que isso volte para mim e volte para a sociedade. Eu estou prestando um efetivo serviço à sociedade. Então, nada mais é que uma contrapartida por esses serviços de preservação, de proteção ambiental. Então, protetor-recebedor. Se eu protejo, se eu preservo o meio ambiente, de acordo com esse princípio, eu tenho o direito de uma contrapartida.
E essa contrapartida é por meio de incentivos tributários, incentivos fiscais, creditícios e etc. Vai depender se existem programas e você se encaixa nesses programas, se você atende os requisitos expressos nesse programa, certo? Mas se eu protejo, eu recebo. Algumas questõezinhas para encerrar essa questão de principologia. A questão da CESP, UNB, OAB 2010-1. Com relação à disciplina constitucional no âmbito do direito ambiental, do meio ambiente, julgue a opção. A Constituição consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado fora do título 2, que se refere aos títulos e garantias fundamentais. E aí, gente, vocês lembram do inicinho da aula, do comecinho da aula, quando eu disse para vocês que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e necessário um direito à sadia qualidade de vida, artigo 225 da Constituição Federal, é um direito fundamental, uma garantia fundamental, mesmo não estando no título 2 da Constituição Federal, onde estão estabelecidos os direitos e princípios, os direitos e garantias fundamentais. Então, a resposta está certa. A Constituição consagra o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado fora do título 2, que se refere aos direitos e garantias fundamentais. Sim, ela consagra. Está em outro título, mas não deixa de ser uma garantia fundamental. Procurador do Estado do Ceará, 2008, CESP, questão 38. O princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado é tratado na Constituição Federal como a. Uma norma programática cuja efetividade fica condicionada ao progresso econômico e à distribuição da renda. Bom, então eu vou efetivar, executar, colocar em prática o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado somente se houver progresso econômico e distribuição de renda. É isso? Está errada. Está completamente errada. Não há condição para a aplicação do princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado. Um direito fundamental da pessoa humana, direcionado ao desfrute de condições de vida adequadas em um meio ambiente saudável. E aí? O que vocês acham? Um princípio geral do alcance limitado e restrito às áreas de proteção ambiental. Opa, que ridícula essa alternativa. Então, o princípio do meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é completamente limitado, está restrito apenas às áreas de proteção ambiental? Não, está errada. Um direito difuso, mas não exigível, em função de sua generalidade, inconsistência e definição imprecisa. Definição imprecisa e inconsistência está no artigo 225 da Constituição Federal. Um direito social, coletivo, transgeracional, cuja a efetividade é ampla e restrita e incondicional? Não. Não é restrita e nem incondicional. Então a resposta é a letra B. É um direito fundamental da pessoa humana, como eu disse para vocês mesmo, estando fora do título 2, e é direcionado ao desfruto das condições de vida adequadas e ambiente saudável, objetivando a sadia qualidade de vida. Fecharam aí? Conseguiram? Então vamos lá, próxima questão. Para não perder o ritmo. VUNESP 2013, TJRJ, para juiz. Vamos lá. O princípio da precaução, no tocante às questões de direito ambiental, pressupõe e gera como possibilidade, respectivamente. Pessoal, vocês lembram daquele bizu que eu dei? Inclusive está aqui no quadro. Precaução. Nós vamos gravar onde? No U. É essa a diferenciação da prevenção no bizu na hora da sua prova. Então, a ausência científica do dano, a ausência de certeza científica do dano, olha o U aqui, a ausência. E inversão do ônus da prova. O princípio da precaução. Não preciso nem olhar as outras questões, as outras alternativas. Você já matou a questão com um bizu simples, um bizu rápido, certo? Ganhou tempo na hora da sua prova, tempo é precioso na hora da prova. Você tem inúmeras questões para responder, nós temos 80 na OAB. Nós temos um tempo precioso para poder fazer com
consigamos responder objetivamente todas as questões. Então você já matou aqui um pequeno detalhe, o U da precaução. Certeza científica e condenação por dano. Gente, certeza científica é princípio da prevenção. Eu tenho a certeza científica do dano. Eu sei o risco. É conhecido. É o princípio da prevenção, certo? Risco provado. Risco provado. Eu sei o risco. Princípio da prevenção. Risco eventual e condenação ao pagamento de indenização obrigatória. Gente, não tem risco eventual. Não tem risco eventual. Certo? Então, aqui, matamos a questão na letra A sem dificuldade. E ganhamos tempo na hora da prova. OAB Exame de Ordem Unificado, 2013. Principologia. Na perspectiva da tutela do direito difuso ao meio ambiente, o ordenamento constitucional exigiu o estudo de impacto ambiental para instalação e desenvolvimento de certas atividades. Nesta perspectiva, o estudo prévio de impacto ambiental está concretizado no princípio... Gente, se eu vou fazer um estudo de um impacto ambiental, eu vou ter o quê? Eu vou saber quais são os riscos, eu vou saber quais são os impactos, eu vou saber quais são os danos. Quando eu tenho a certeza científica, quando eu sei quais são os riscos são provados e conhecidos, eu tenho o que? O princípio da prevenção. E o princípio é no princípio da prevenção que nós fazemos o estudo de impacto ambiental, que, como eu disse, é o E e a rima. Então também nós pegamos aqui uma questão boba que com uma rápida leitura no enunciado, nós conseguimos lembrar quais princípios se tratam. Letra A, princípio da precaução. Não é o princípio da precaução, porque o princípio da precaução é a ausência, eu não sei precisar quais são os riscos. Se eu estou fazendo um estudo de impacto ambiental é porque eu sei quais são os riscos. Aonde vai causar o dano. Certo? Então não é o princípio da precaução. Vedação ao retrocesso, gente. Colocou só para encher a questão aqui de alternativa. Do poluidor pagador. Gente, princípio do poluidor pagador. Aquele empreendimento que causa um dano ambiental, que causa um impacto ambiental ao meio ambiente, ele deverá pagar por isso, compensar a sociedade por aquele dano causado ao meio ambiente. Não é. Está aqui, ó, prevenção. Simplesmente com uma rápida lida no enunciado, nós conseguimos matar essa questão. Então, o princípio da prevenção. CES 2009, OAB, Exame de Ordem. Assinale a opção correta com relação aos princípios do direito ambiental. Em conformidade com o princípio do desenvolvimento sustentável, o direito ao desenvolvimento deve ser exercido de modo a permitir que sejam atendidas as necessidades do tempo presente sem comprometer as necessidades das gerações futuras. E aí? Letra A. Desenvolvimento sustentável, aquela capacidade que nós temos de utilização de recursos naturais para a geração presente sem comprometer os recursos naturais da geração futura. B. Princípio do poluidor pagador. Estabelece que a pessoa física ou jurídica, antes de desenvolver a atividade considerada causadora de degradação ambiental, terá de pagar para evitar a contaminação. Não. Terá que pagar para mitigar, compensar o dano. O ressarcimento do dano ambiental deve ocorrer preferencialmente mediante indenização em dinheiro e secundariamente reparação natural ao meio ambiente degradado. Inverteu. Conforme o princípio do limite, o particular que pretenda desenvolver atividade ou empreendimento que cause significativa degradação ambiental tem o dever de fixar parâmetros que levem em conta a proteção da vida e do próprio ambiente. Errado. Pessoal, letra A. Vocês estão vendo que questão de direito ambiental, quando eu sei a principologia, quando eu sei dos princípios, basta uma rápida lida, eu sei qual é a questão certa. Não tem dificuldade. O que a banca faz, ela pode te confundir com as nomenclaturas. Como eu disse, prevenção, precaução, poluidor pagador, usuário pagador. Então, a dificuldade que temos é lembrar os conceitos.
Mas com esses bizus que eu estou passando para você e você está assistindo aí na sua casa, não há dificuldade, certo?